Em homenagem àqueles que me pediram, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá. Ó, chega. Pronto, já fiz a homenagem. Pode rir à vontade, vamos que vamos, beleza? Chega de palhaçada, concordância verbal, ainda do sujeito simples. Vem comigo, vem comigo. Vamos lá. Eu parei no número 6, lembra disso? Então vamos ver mais uma regrinha aí? Linda. Vamos que vamos. Mais de um aluno não compareceu à aula. Mais de um aluno não compareceu à aula. Pô, Pestana, se é mais de um, então o verbo tem que ficar no plural, né, parceiro? Porque mais de um, pelo menos dois. Mais de um aluno não compareceram à aula. Isso é o que você não pode fazer no dia da prova, parceiro. Porque se você fizer, chora. Vai ter que comprar outra aula que nem essa daqui. Beleza? Tá afim? Não, então não erra. Vamos lá. Quando você tiver a expressão mais de um, cerca de um, perto de um, quando você tiver essa expressão aqui, parceiro, o verbo vai ficar no singular. Por quê? Porque o verbo concorda com o numeral. Quando eu digo mais de um aluno, o verbo concorda com o numeral. Pô, Pestana, então se fosse mais de 2 alunos, pô, parceiro, aí não tem jeito, né? O verbo no plural, simples assim. Tudo bem? Cuidado com mais de um, perto de um, cerca de um. Cuidado. A ideia de plural, mas o verbo fica no plural? Não, porque o verbo concorda com o numeral, ficando no singular. Vamos nessa. Mais de um irmão se abraçaram. Mais de um irmão se abraçaram. Parceiro, esse ser é um pronome recíproco. É um pronome reflexivo recíproco. Mais de um irmão se abraçaram. Quando você tiver essa expressão mais de um, seguido de um verbo acompanhado de um pronome reflexivo recíproco, agora o verbo fica no plural, obrigatoriamente. Pô, Pestana, mas o verbo não estava concordando com o numeral, parceiro? Irmão, eu sei que o verbo estava concordando com o numeral, mas nesse caso, eu tenho um pronome reflexivo recíproco. Se é a ideia de reciprocidade, eu não tenho como fazer a ideia de reciprocidade com o verbo no singular. Porque se é a ideia de reciprocidade, eu só posso colocar o verbo no plural. Beleza? Ou pelo menos é assim que entendem os gramáticos. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Então, mais de um irmão se abraçaram. Vamos lá. Mais de um aluno, mais de um professor estavam presentes. Observe que eu tenho agora 2 núcleos. Mais de um aluno, mais de um professor. Se eu tenho 2 núcleos, isso aqui é um sujeito composto. Se é um sujeito composto, o verbo fica obrigatoriamente no plural. Tudo bem? Tranquilo? Então, cuidado com a expressão mais de um, cerca de um, perto de um. Cuidado com essa expressão. Porque se não tiver acompanhado, o verbo não tiver acompanhado de pronome recíproco, ou não tiver 2 núcleos do sujeito, o verbo vai ficar no singular concordando com o numeral 1. Tudo bem? 7. Apenas 1/3 das pessoas do mundo sabe o que é MSN. Galera, olha só, eu inventei essa parada aqui, eu nem sei se é verdade, é só para dar um exemplo tosco do que eu quero falar. Beleza? Mas vai ser o suficiente para você entender a concordância. Vamos lá. Eu tenho aqui o numerador, eu tenho aqui o denominador. Caraca, sei muito de matemática, parceiro. Isso aqui é um numeral fracionário? Claro, olha aí. Caraca. Então vamos lá. Apenas 1/3 das pessoas do mundo sabe o que é MSN. Por que o verbo está no singular? O verbo está no singular concordando com o numerador. Pô, Pestana, se fosse, sei lá, 2/8, sei lá, aí o verbo vai concordar com o numerador. No plural, obviamente, porque 2 é plural. Pô, Pestana, se tivesse sei lá, 1/1000 segundo, sei lá. Parceiro, o verbo concorda com o numerador. Ponto final. Não importa qual é o número do denominador. O que importa é o número do numerador. Beleza? Tranquilo? Então apenas 1/3 das pessoas do mundo sabe o que é MSN. Olha pra mim rapidinho. Olha pra mim. Listen to me. Look at me, please. O favelado lá de Nova York. Vamos lá, se liga só. Apenas
1/3 das pessoas do mundo sabem o que é MSN. Certo ou errado? Certo. Por quê? Olha para cá. O verbo pode ficar no plural, concordando com o núcleo do especificador. Então, apenas 1/3 das pessoas do mundo sabem o que é MSN. Pô, Pestana, então você está querendo dizer que tem dupla concordância? É, dupla concordância. Isso ocorre também com o numeral fracionário, com o número fracionário, o número percentual, numeral percentual? Sim. Eu coloquei aqui 30% da população. Então vamos lá. Apenas 30% da população mundial sabe. O sabe está concordando com população. Mas poderia ficar no plural? Sabem. Concordando com o núcleo do sujeito? Poderia. Inclusive, é mais comum o verbo estar no plural concordando com o núcleo do sujeito. Pô, Pestana, se fosse 1,3, apenas 1,3%, parceiro, você concorda o verbo sempre com a parte inteira, nunca com a parte decimal, nunca. Beleza? Então vamos lá, apenas 1,3% da população mundial sabe. Ah, se fosse 1,789.3, sei lá. Parceiro, o verbo concorda com o, ou melhor, com a parte inteira do numeral percentual. O verbo vai ficar no singular concordando com 1 sempre. E se fosse 0,9? Parceiro, 0 singular. Então, verbo no singular. Pô, Pestana, mas 0,9 é mais do que 0. Porra, então 1,3 é mais do que 1. Então, por isso eu vou colocar o verbo no plural. Segue a regra, irmão. O verbo fica no singular concordando com o numerador ou com a parte inteira. Tranquilão? Mas o verbo também pode concordar, como eu mostrei, com o núcleo do especificador. Eu não estou falando de qualquer 30%, estou falando de 30% da população. Beleza? Então o verbo pode concordar com o termo mais próximo do especificador, ficando no singular, população. Tanto faz. O verbo pode ficar no singular ou no plural. Tanto faz. 8. Você já entendeu, né? Eu estou aqui gastando meu latim. Já deram 2 horas no relógio ou o relógio e ela não chegou. Pô, Pestana, estranhão essa estrutura. Calma. Cuidado. Cuidado. Quando você tiver o verbo dar, bater e soar, esses verbos concordam com o numeral, indicando horas, ou batidas, ou badaladas. Beleza? Então já deram 2 horas. Qual é o sujeito do verbo dar? 2 horas. 2 horas já deram. No relógio. No relógio. Por que eu coloquei no relógio? Porque se eu tirar essa preposição em, mais o, no, né? Se eu tirar esse em aí, vai ficar assim, ó. Já deu 2 horas o relógio. Aí quem vai passar a ser sujeito? O relógio vai passar a ser sujeito. Ou seja, o relógio deu 2 horas. O relógio deu 2 horas. Interessante, né? Então, vou repetir, vamos lá. Já deram 2 horas no relógio. Já deu 2 horas o relógio. Repetindo, já deram 2 horas no relógio. 2 horas é o sujeito do verbo dar. Por isso o verbo está no plural. Agora, já deu 2 horas o relógio. O relógio é o sujeito. Ou seja, o relógio deu 2 horas. Marcou 2 horas. Tranquilo? Show? Vamos que vamos. Número 9. O ministro com os assessores chegaram de viagem. O ministro com os assessores chegaram de viagem. Olha,
se eu não estou enganado, eu acho que eu não estou enganado, o Rocha Lima diz que isso aqui é um adjunto adnominal. Mas quando vem separado por vírgulas, é um adjunto adverbial. Tá, Pestana, e eu com isso? Parceiro, muito importante. Sabe por que é muito importante? Pelo seguinte, a maioria dos gramáticos dizem o seguinte: o ministro, sem vírgula, com os assessores, sem vírgula, chegaram de viagem. Esse com equivale, sem vírgula, hein? Sem vírgula. Equivale a e. Ou seja, o ministro e os assessores chegaram de viagem. Por isso o verbo fica no plural. Agora, se tiver vírgula, aí com os assessores é um adjunto adverbial de companhia, segundo Rocha Lima. É isso mesmo, ele diz isso, agora que eu lembrei. Se tiver com vírgulas, como é que vai ficar o verbo? O verbo vai concordar só com o ministro, só com o núcleo do sujeito. Aí vai ficar como? O ministro, vírgula, com os assessores, vírgula, chegou de viagem. Ah, então tanto faz, né, Pestana? Tanto faz, vírgula. Tanto faz, vírgula. Vamos lá, de novo. O ministro, olha pra mim, olha pra mim. Vamos lá, atenção. O ministro, vírgula, com os assessores, vírgula, chegou de viagem. O verbo chegar está concordando com o ministro. Agora, o ministro com os assessores chegaram de viagem. Sem vírgula. O com equivalendo a e. O verbo fica no plural. Beleza? Show? Vem comigo, vamos lá. Número 10. Nunca se viu, em parte alguma, pessoa tão interessada. Cara, na boa, eu vou fazer um drama aqui, mas eu tenho que fazer. Pelo amor de Deus, por favor, eu te imploro, por obséquio, por tudo quanto é mais sagrado, não erre esta questão na prova. Por favor, não erre esta questão na prova. Esse ser é uma partícula passivadora, ligado a um VTD. Aí vem uma expressão intercalada, para acabar com a sua vida. Aí depois vem o sujeito. O verbo está no singular por quê? Porque ele está concordando com o núcleo do sujeito. Nunca se viu pessoa tão interessada, nunca foi vista. Toda vez que você quiser saber se o seu é uma partícula passivadora, reescreva a frase na voz passiva analítica, com o verbo ser mais particípio. Conseguiu? Parabéns para você. O seu é uma partícula passivadora. Nunca se viu pessoa tão interessada. Pessoa tão interessada nunca foi vista. Vendem-se casas. Casas são vendidas. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Portanto, irmão, olha para mim. Estaria certa essa frase que eu vou falar agora? Cuidado. Estaria certa esta frase que eu vou falar agora? Nunca se viu, em parte alguma, pessoas tão interessadas. É claro que não. Por que não? Passa para a voz passiva analítica. Pessoas tão interessadas nunca foram vistas. O verbo fica no plural. Então, cuidado. Cuidado. Se o verbo tiver com partícula passivadora, o sujeito normalmente vem depois. E aí, cuidado. Porque o verbo tem que concordar com o sujeito. Nunca se viram, em parte alguma, pessoas tão interessadas. Pessoas tão interessadas nunca se viram, nunca foram vistas. Coloca o verbo no plural. Cuidado com isso. Pelo amor de Deus, cuidado com isso. Tranquilo? Show de bola?
Isso é regra. Isso é regra. Um ou outro cabeçudinho, um ou outro gramático vai dizer que nunca se viu, em parte alguma, pessoa tão interessada. Estaria certo, porque o C é um índice de determinação do sujeito. Um ou outro cabeçudinho vai dizer isso. Isso é mentira? Depende da análise do gramático. Na tua prova, o que eu costumo ver, exceto uma questão que eu já vi do CESP, que o cara criou uma polêmica com isso, mas todas as questões que eu já vi até hoje, parceiro, seguindo a regra gramatical. Existem 10 milhões de gramáticos contra meia dúzia dizendo que o verbo pode ficar no singular. Não pode. Não pode. E se cair uma questão dessa na prova, você manda um e-mail para mim e fala assim, Pestana, começa a pesquisar aí todos os gramáticos que dizem aquilo que você falou, que o verbo tem que ficar no plural com a partícula passivadora. E me manda. Parceiro, eu te mando um montão. Um montão. E você vai interpor lá o seu recurso lindo e vai conseguir a questão. Se não conseguir, a gente, sei lá, taca fogo. Não, tô brincando. Enfim, vai conseguir, porque todos os gramáticos dizem isso, cara. Verbo, partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito. Nunca se viram, em parte alguma, pessoas tão interessadas. Pessoas tão interessadas nunca foram vistas. Cuidado com a concordância com a partícula passivadora. Beleza? Bom, já dei o meu showzinho aqui, desabafei, agora eu vou dormir tranquilo, faça a sua parte, beleza? Vamos lá, vem comigo, chega de show. Concordância para o sujeito composto. Ô, Pestana, tem mais coisa de concordância? Sério que você está me perguntando isso? Vamos lá, parceiro. Rapadura é doce, mas não é mole não. RG, ou regra geral. Pô, raciocina comigo, é meio óbvio, né? Sujeito é composto, vai ficar como? Plural, pô. Tem mais de um núcleo, vai ficar plural. A Copa do Mundo e as Olimpíadas vão beneficiar muito o Brasil. Por que o verbo está no plural? Pelo óbvio. Eu tenho dois núcleos. Sujeito composto, verbo no plural. Ponto final. Bem bunda, né? Bem bobo. Tranquilo? Show de bola. Vamos para a primeira regrinha? Vamos lá. Ordem e progresso só enfeita a bandeira. Ué, Pestana, tu é maluco? Tu é doente mental, parceiro? Tu acabou de me falar, o seu animal, que o... Caraca, você tem dois núcleos, o verbo fica no plural. Você quer me confundir? Parceiro, bem-vindo à língua portuguesa. Aparentemente, eu tenho dois núcleos. Na verdade, ordem e progresso é uma expressão. E as expressões têm valor de um núcleo só. É que nem Cacete e Planeta vai fundo. Olha aí, ó. Cacete e Planeta vão fundo? Não. Vão fundos? Não. Cacete e Planeta vai fundo. Por que o verbo está no singular? Porque Cacete e Planeta é uma expressão. Ah, mas tem dois núcleos. Mas é uma expressão que equivale a uma coisa só. Ordem e progresso é uma expressão que equivale a uma coisa só. E o verbo fica no singular, obrigatoriamente. Se você não está acreditando em mim, consulte a gramática do Hernani Terra no capítulo de sujeito. Ele dá esse exemplo, ou algo muito parecido com ele. Beleza? Vamos que vamos. Vão trazer benefícios à Copa do Mundo e às Olimpíadas. Ué, teria que ter uma crase aí, vão trazer benefícios a... Cuidado, cuidado. Isso aqui é um sujeito, composto, deslocado. Cuidado com o deslocamento do sujeito, parceiro. O que vai trazer benefício?
A Copa do Mundo e as Olimpíadas. Então, a Copa do Mundo e as Olimpíadas vão trazer benefício. Beleza? Tranquilo? Show de bola? O verbo está no plural porque o sujeito composto está no plural. Não faz nem sentido, né? Isso que eu falei, mas tudo bem. O verbo está no plural porque está ligado a um sujeito composto. Tem dois núcleos, logo a ideia de plural. Por isso o verbo está no plural. Agora, olha para mim. Vai trazer benefícios à Copa do Mundo e às Olimpíadas. Certo ou errado? Certo ou errado, irmão? Vai trazer benefícios à Copa do Mundo e às Olimpíadas. Certíssimo. Quer entender? Então vem comigo. Sabe por que o verbo pode ficar no singular? Regra. Anota essa regra, hein? Quando o sujeito composto estiver depois do verbo, quando o sujeito composto estiver posposto ao verbo, depois do verbo, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo, ficando no singular. Vai trazer benefícios à Copa do Mundo e às Olimpíadas. O verbo está no singular, concordando com o núcleo mais próximo. Qual é o nome que eu dou a isso? Concordância atrativa. Tudo bem? Anota essa, hein? Anota essa. Vamos lá, número 3, outra regrinha. Cada jogador, cada time, cada um deles deve manter o espírito esportivo. Ué, não seria devem? Porque são 3 núcleos, Pestana. Cada jogador, cada time, cada um deles. Isso tudo não é um sujeito composto? Parceiro, sou eu que faço as regras. Eu sou o cara que faz as regras. Então, parceiro, entuba. Quando você tiver dentro do sujeito composto a palavra cada, o pronome definido cada, o verbo vai ficar no singular. Pô, Pestana, isso é inadmissível. Então, acredite em você e erre na prova. Ou acredite em mim e acerte. O que você prefere? Número 4. Eu e ele nos tornaremos pessoas melhores. Tu e ele vos tornareis pessoas melhores. Tornar-me-ei eu e meus amigos pessoas melhores. Cumprimentaram-se o professor e o aluno. Parceiro, cuidado hein, com essa brincadeira aqui. Isso não costuma cair muito em prova, mas quando cai, a galera dá um vacilo, eu não quero que você vacile. Vamos lá. Quando você tiver um sujeito composto, formado por pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, você tem que respeitar a sequência de pessoas. Primeiro vem a primeira pessoa, depois vem a segunda pessoa, depois vem a terceira pessoa. Então, quando você tiver um sujeito composto, formado por primeira pessoa, com outra pessoa qualquer, vai prevalecer a primeira pessoa. Por isso que o verbo vai ficar no plural. Ah, Pestana, mas isso é óbvio, eu e ele equivale a nós. É verdade. Por isso o verbo está na primeira pessoa do plural. Beleza? Maravilha. Agora, tu e ele. Tu, segunda pessoa. Ele, terceira pessoa. Quem prevalece? A segunda prevalece sobre a terceira, não é isso? Então, tu e ele equivale a vós. Vós vos tornareis. Beleza? Tranquilo? Só que tem um detalhe. Muitos gramáticos dizem, muitos, quase todos, admitem o seguinte. Quando você tem segunda pessoa com terceira pessoa, o verbo pode ficar concordando com o mais próximo. Como assim? Tu e ele vos tornarão, concordando assim, a pessoa, tá? Você pode colocar o verbo na terceira pessoa do plural. Tu e ele vos tornarão pessoas melhores. Se ligou? Então, tanto faz, Pestana? Sim, tanto faz. Tu e ele vos tornareis, ou tu e ele vos tornarão. Tu e ele, ou seja, vós vos tornareis, tu e ele, ou seja, vocês vos tornarão pessoas melhores. Você pode usar uma forma ou outra, você decide. Tudo bem? Show de bola. Vamos lá.
Observe que o que eu fiz agora foi deslocar o sujeito composto, formado por um pronome pessoal do caso reto e uma outra expressão, valor de terceira pessoa. Meus amigos seriam eles. Eu mesmo, primeira pessoa. Observe que o verbo tornar-me-ei eu e meus amigos pessoas melhores. O verbo está na primeira pessoa concordando com quem? Concordando com o núcleo mais próximo. Pô, Pestana, poderia ser tornar-nos-emos eu e meus amigos pessoas melhores? Tornar-nos-emos eu e meus amigos pessoas melhores. Poderia? Poderia. Mas quando o sujeito composto está deslocado, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo. Cuidado. Vamos lá, próximo. Cumprimentaram-se o professor e o aluno. Parceiro, por mais que o sujeito composto esteja deslocado, esse ser é um pronome reflexivo, recíproco, ou só pronome recíproco. Se o pronome recíproco é a ideia de reciprocidade, o verbo vai ao plural. Sempre. Ah, mas não pode concordar com o mais próximo, não? Parceiro, se tiver o ser, pronome reflexivo recíproco, junto ao verbo, não respira, verbo no plural, desde criancinha. Ah, mas sujeito composto está depois do verbo. Pode concordar com o mais próximo. Não pode nesse caso. Não pode. Por quê? Porque o verbo está acompanhado do pronome reflexivo recíproco. Beleza? Maravilha. Você concorda comigo? Olha para mim, rapidinho. Você concorda comigo que o bagulho é doido? Concorda comigo que essas regras acabam com a paciência de qualquer um? Vai acabar com a tua? Se acabar com a tua paciência, você vai perder a sua vaga. Se você perder a sua vaga, você vai ficar frustrado. Mas a culpa é de quem? Sua, que não teve paciência com isso. Qual é a melhor maneira de aprender isso, Pestana? Melhor maneira? 10.000 exercícios. Aí você aprende. Tá disposto? Eu espero que sim. Parceiro, tem que ter disposição para dançar o creu para passar na prova de fiscal de renda. Tem que ter disposição. Beleza? Vem comigo. Ou qualquer outra prova, tá? Bom que vamos. A angústia e a ansiedade não o ajudavam a se concentrar. A angústia e a ansiedade não o ajudavam a se concentrar. Angústia e ansiedade são palavras sinônimas. Tem sentidos muito próximos, não tem? Então o verbo vai ficar no plural, não é isso? Mas também pode ficar no singular. Você decide. A angústia e a ansiedade não o ajudavam a se concentrar ou não o ajudavam a se concentrar. Beleza? Pô, Pestana, isso tudo, essa facultatividade só existe porque os núcleos do sujeito composto são sinônimos? Sim. É exatamente por isso. É exatamente por isso. Agora, se os núcleos do sujeito composto forem antônimos, se eles forem antônimos, aí você não pensa, não. Não pensa. O verbo vai ficar no plural. Obrigatoriamente. Beleza? Show de bola? Parceiro, olha pra cá para eu me despedir de você. Falta muito a falar de concordância, mas vai naquela vibe de rever as aulas, de fazer exercícios, vibe boa. Deixa a peteca cair. Tranquilão? Tamo junto. Daqui a pouco a gente volta. Brasil!